Abertura do programa com a logomarca Setorial Rock Shots em cor amarela sobre fundo pulsante e com balanço líquido. E em seguida, uma imagem com as logos institucionais dos apoiadores. Por fim, uma sequência de imagens da cultura rock, como moda, música, skate, backstage e a capa do episódio Ocupação e Resistência, mostrando um público com braços erguidos durante um show. Ocupação e Resistência. Momento acessibilidade. As mascotes do programa: Trulho, um boneco de pele amarelada com cabelos e barba cheia grisalhos, grandes olhos brancos e nariz proeminente. Ele veste um colete jeans azul sobre camiseta preta. Ele se comunica diretamente com o público de forma descontraída. E Marielle, boneca de pele marrom escura, com longos cabelos pretos cacheados e volumosos, grandes brincos de argola prateados, gargantilha preta com taxas e uma jaqueta preta. Ela se comunica diretamente com o público de forma firme, carismática e acolhedora. Hey, eu sou o Trulho Stone Brown, o Capitão Underground, e estou aqui para fortalecer essa dose intensa de cultura rock. E eu sou Marielle, símbolo de resistência e atitude. Lembrando que este projeto conta com o fomento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura. Uma realização do coletivo e ponto de cultura setorial Cultura Rock. E agora, bora pro rock! Olá, meu nome é Antônio Brito, eu sou de cor parda, tenho cabelo grisalho curto, estou usando um óculos de grau com armação preta, um pouco de marcas de acnes no rosto, estou usando uma camiseta preta de manga curta, onde está escrito Rock Shots, do lado esquerdo do peito, em amarelo. Meu nome é Maria Tereza Monteiro Martins, mais conhecida pelo nome artístico TT Fox, no contexto cultural do Distrito Federal, numa camiseta preta com símbolo amarelo do Rock Shots, bermudas pretas e calçados pretos. Sou de cor clara, especificamente identificada como parda, cabelos cacheados, castanhos escuros, tingidos de vermelho. E para tornar esse episódio mais proveitoso, convidamos hoje Ticones, formado na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Tenho olhos pretos, bigode e barba, sou pardo e uso uma camisa preta e um boné branco e vermelho e preto, escrito Manifesto Sonoro, que é o meu projeto. Soró Narvar, com 27 anos de carreira no design e jornalismo. Tenho olhos pretos, bigode, barba, uso um boné escrito Terror Revolucionário, sou pardo, com um chale xadrez tipo palestino, tatuagem no braço. Também é diretor de arte, militante antifascista, comunista e ativista e colaborador do rock underground de Brasília, morador bairrista do Guará e um ávido e eterno estudante de política, sociologia e filosofia. E para fechar, Felipe CDC. Tenho cabelos pretos e compridos, tenho bigode e barba, sou magro, tenho descendência indígena e por essa razão tenho pele morena. Estou usando uma camisa cinza do programa Zine-se. Fanzineiro, músico, produtor e apresentador, integrante das bandas Def Slam, Terror Revolucionário e Caligo. Produtor dos festivais Red Bang Ataque e Vomitando a Ceia. Apresentador do programa Zine-se e integrante do Centro Cultural Ferroque. Momento acessibilidade. Episódio 02, Ocupação e Resistência, Setorial Rock Shots em um estúdio de podcast com atmosfera de rock e ativismo. 5 pessoas participam da conversa ao redor de uma mesa de madeira clara. À esquerda, um homem com barba grisalha, óculos e boné branco e vermelho gesticula animadamente enquanto fala. No centro ao fundo, um homem de óculos e uma mulher com cabelos longos avermelhados sorriem. À direita, um homem com barba farta, boné preto e lenço xadrez, estilo kefi, olha para baixo. Em primeiro plano, à direita, vê-se o perfil de uma pessoa com longos cabelos escuros. Sobre a mesa, há microfones com espumas amarelas, canecas pretas com o logotipo de caveira e papéis com pautas. Uma televisão ao fundo exibe o título Episódio 02 Ocupação e Resistência, sobre uma imagem de multidão em um show. A parede de fundo é preta com escritas em giz branco que remetem ao nome do programa Setorial Rock. Então, galera, Ocupação e Resistência, trajetória e pertencimento. Como vocês chegaram na cena do rock e o que esse espaço representa para vocês
E foi fácil se inserir nele? Eu comecei no rock muito novinho por causa do Kiss, em 81, 82, né, que o Kiss veio no Brasil. Eu era muito criança e vi na TV e achei aquilo fantástico. Aí eu tinha um vizinho que era fã do Kiss, e aí a gente era criança, ele pintava a gente, fazia umas baterias de lata de Neston, não sei o quê, e a gente ficava fazendo cover do Kiss na garagem e tal. Depois, adolescente, veio essa questão de consciência de classe mesmo, de você se entender como uma pessoa trabalhadora e pobre, e ver os playboys exibindo as roupinhas deles, os cabelinhos, os carros, essa questão de consciência de classe. Eu entendi que no rock você não precisava de nada disso, as pessoas estavam interessadas em quem você era, né? E aí eu sou do Guará, comecei a frequentar os lugares de rock, inclusive conheci o Felipe Assim, o Julião, Full. E aí foi aí que eu me entendi. Tempo pra caralho aí, né, velho? Tempo pra caralho, que é old school, como a gente estava falando. Então foi aí que eu me entendi que aquele era o meu lugar de pertencimento. E pra mim foi fácil. Eu acho que a galera do rock é muito receptiva. Ela tem menos julgamentos, ela tá interessada no que você tem a dizer, no que você pensa, ela não tá interessada no que você veste, quanto dinheiro você tem no banco, sabe, se você compra roupa de marca ou isso ou aquilo, né? Ela tá interessada mais em você. Então, assim, a minha experiência foi essa. E eu acho que foi fácil. A galera do rock é receptiva. Certo. E o grande Felipe CDC. Obrigado pelo grande aí. Na verdade, quando eu entrei no rock, cara, assim, foi mais pela minha irmã, né, cara? Eu era moleque, minha irmã, ela era do fã-clube do Sepultura de Brasília, né, cara? A gente morava no Cruzeiro nessa época. E eu sempre acompanhava ela indo para os shows e tal. E quando ela saía, eu ouvia os discos dela, né? Que era Led Zeppelin, Mel da Terra, que é de Brasília. Então eu já tenho uma ligação com as bandas de rock de Brasília desde muito moleque, né, cara? Assim, e isso por conta da minha irmã, da Marta, né? Que eu tenho 2 irmãs. E por conta da Marta, teve esse movimento com rock. E o pessoal da Sepultura de Brasília, eles moravam próximo da minha casa, na quadra 10, do Cruzeiro Velho e tal. E vira e mexe, cara, eu jogando bola, moleque ali, jogando bola. Pra quem não sabe, eu sou flamenguista, tenho esse orgulho assim, na minha vida, ser flamenguista. Deu azar. E eu, nessa época, jogando bola, eu sempre parava, tinha um Sepultura ensaiava próximo da minha casa, cara. Então, eu sempre ficava curiando o Sepultura ensaiando, né, da janela, olhando os caras ensaiar. Então, já foi despertando em mim esse lance do rock, assim, de querer tocar, querer montar uma banda e tal. Foi juntando tudo isso, né, cara. E quando eu mudei pra Taguatinga, eu dei muita sorte no colégio que eu estudei, colégio público, sempre estudei colégio público, né, meu? Inclusive, professores aí, vocês merecem muito mais do que vocês recebem aí. Aí nessa época eu pensei que você ia falar dos seus professores. Eu falei, pô, ainda tem vivo ainda? Pior que tem, velho. Pior que tem, velho. E desse colégio, que é o 5 Itaguatinga, eu conheci alguns roqueiros, cara. E dentro desses roqueiros, tinha um pessoal que tinha banda, que chamava Otherside, cara. Então eu acompanhei essa banda, acompanhei a banda Canal Livre, que foi uma das primeiras bandas de heavy rock da M Norte, né? Então eu ia no ensaio desse pessoal. Eu gostava de ir nos ensaios das bandas. Então eu acho que eu fui me inteirando muito com essa onda toda. E, como diz o nosso amigo Soro aqui, cara, o rock é muito acolhedor, cara. Eu um moleque, nessa época eu era bem magro, cara. Então nessa época eu era magro, um moleque. Magro? E você já é adulto? E magro. E nessa época, cara, eu era muito tímido, cara. Mais do que hoje, inclusive. Então, o rock sempre me acolheu muito bem, cara. Sacou? Muito bem mesmo. Nunca fui discriminado no rock. E sempre me senti muito bem, cara, dentro desse ambiente do rock, saca? Então, desde essa época, tô aí até hoje, velho. Não saí, acho que já era, né, velho? Não sai nunca mais, né, mano? Já era. Grande Gicones. Opa! Saudações vascaínas! É isso aí, eu tinha que falar alguma coisa bem que não tem nada a ver. Aí, na verdade, eu nem sou vascaíno, eu sou skatista. Queria dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, que só tem entidade sensacional que faz para que a cena cresça.
E como é que você se inseriu nesse meio? Nesse meio foi com a Nina Hagen. Meu primeiro show que eu vi foi a da Nina Hagen, que meu pai me levou. Depois veio o Cazuza, Renato Russo, o Traje a Rigor. Já vi muito show de rock de tudo quanto é jeito, de várias performances. Cara, e é sensacional estar aqui com essa mesa aberta, com todo mundo, com todo esse carinho, que essa luta, que todos os rockers, punks, junkies e afins estão dentro do negócio. Pô, e é sensacional que a cena resiste, fique forte e que os coletivos gerem mais informações, que possam agregar valores, tanto que o CDC falou, que o rock abraça, o rock é a nossa casa, o rock não tem preconceito, o rock vale acreditar, né? E eu não posso deixar de falar do grande amigo que está fazendo por todos nós, que é o Ricardo Vale. Dentro desse contexto do rock and roll ainda, Ticones, você pode dizer, e todos vocês, como que vocês enxergam o papel do rock numa postura de contracultura, resistência ou quebra de padrões e denúncia? O importante é a gente denunciar e sempre se rebelar com a injustiça social que acontece no país. O Manifesto Sonoro aconteceu, já estamos, acho que na 10ª edição, aconteceu exatamente por causa desse fascista, desse fascínora que quis impor a ditadura novamente no país. E várias bandas já tocaram lá, é um movimento maravilhoso que chega a me arrepia, dá vontade de chorar, engole choro, mata um homem e come. E é isso. Essa soltei né? Mas é que eu fiquei meio emocionado. Porra, a galera abraçou o manifesto, já tem vários, sempre com uma causa política, uma causa que vale a pena lutar, a causa indígena, a causa da diversidade, a causa dos músicos, né? Porque teve um movimento muito grande, foi o Músicos contra o Fascismo, né? Teve a facada lá também, a parada do Facada Fest, que também estava na mesma pegada. Porra, foi sensacional. Eu só tenho a agradecer por tudo. Gratidão é a palavra. Eu acho que o rock é muito mais que música, né? Muito mais que apenas música, assim. Ele transcende essa coisa de ser apenas cultural, né, cara? Porque se você for pegar o nascedouro do rock, lá nos campos de algodões e tal, são pessoas que eram escravizadas, né, cara? Que na verdade ainda continuam escravizadas, né? Se você colocar até os dias de hoje, né, cara? É que eu me expressei errado, pareceu que eu fosse muito violento, né? Mata um homem, come, engole choro. São expressões antigas, né? Que a gente ouviu desde a infância, mas nada disso reflete o que eu sou. Faz parte, né? Foi mal, nós conhecemos. Ainda bem que você não usou o jargão, né? Quem não conhece sabe. Ainda bem que você não usou esse jargão, é perigoso pra caralho. Esse jargão é muito perigoso. É pra comer ou é pra ver? Não, aí não dá não, velho. É pra comer mesmo. Eu come vendo, então como sem ver. Cara, assim, e dentro desse espectro que a gente está conversando assim, nesse tópico de agora, eu até quero registrar aqui um grande amigo que todo mundo conhece, que é o Ari de Barros, que fundou o Ferroc exatamente nesse preceito, né, cara? Que o Ferroc é fé, revolução e rock, né, cara? Então, quer dizer, fé, revolução, quer dizer, uma coisa que já transcende a ideia de apenas música em um festival cultural, né, cara, e tal. E isso é impactante e é um dos motivos que me levou a entrar e estar no Ferroc até hoje. Assim. Porra, maravilha, o grande Soro. Legal. Eu sempre enxerguei o rock politicamente, entendeu? Como eu contei aqui, no princípio, para mim era mesmo uma questão de consciência de classe, né? Era, né, os burguesinhos da escola com as roupinhas de marca, tirando onda, a galera fazendo bullying com os mais fracos, né? Na escola, tirando onda por conta de questão de posição social, né? Né? Então, assim, eu sempre enxerguei os playboy, né? Nós gostamos de chamar todo mundo que não é nós de playboy. E eu sempre enxerguei os playboys como esses poços de preconceito, né? E quando eu chegava num ambiente do rock, eu me sentia salvo. Eu me sentia fora desse estresse.
né? Desse estresse diário que você tem de estar sendo julgado o tempo todo, de estar sendo medido, não realmente pelo que você é, mas, né, pelo que as pessoas veem de você, pelo que você tem, né? O rock não te vê pelo que você tem, ele vê pelo que você é, pelas ideias que você tem na cabeça, né? Eu já vi declarações de pessoas do rock, famosos aí, falando que o rock é apolítico, que o rock não é de esquerda. Eu não enxergo dessa forma. Para mim, o rock, ele é de esquerda, sempre foi de esquerda, ele sempre foi contra as injustiças, ele sempre foi revolucionário, ele sempre propôs uma mudança, né? A revolução é propor a mudança naquilo que a gente encontra que é errado, né? Na diferença social entre as pessoas, no sofrimento dos mais pobres, né? Nas questões urbanas, né? Em todas essas injustiças da rua. Você pega qualquer letra de música aí, o rock é isso. Mas o rock também não é só isso, né? Ele pode falar de amor, ele pode falar de várias outras coisas, mas essa veia revolucionária, ela é essência do rock, né? Falou bem aqui o CDC quando ele falou de onde ele veio. De onde ele veio, é parte dele. É parte dele. Ele veio de gente escravizada em campo de algodão que produzia aquela cultura e cantava para diminuir o seu sofrimento, né? Para amenizar o seu sofrimento, criar um ritmo de trabalho e poder seguir resistindo à sua vida ali, porque eles estavam em eminência de morte. Então eu acho que o rock ele tem esse papel hoje em dia. Pelo menos na minha vida, é assim que eu me sinto. Entendeu? Ele me salva todo dia. Todo dia eu saio, vejo as injustiças do mundo e fico fulo pra caramba. E é o rock que me salva, é o rock que me expressa o que eu tô querendo, o que eu tô sentindo, o que eu quero falar, né? Então eu acredito que essa veia revolucionária do rock, de denúncia, de romper os padrões, de discutir, de botar a dialética do que isso tá certo mesmo? Isso é assim mesmo? Deveria ser assim? O rock sempre teve esse papel e isso é lindo no rock, né? Que iniciativas, artistas ou coletivos vocês veem hoje como símbolo de resistência e representatividade no rock, cara? Para mim hoje em dia, né, na situação atual que a gente vive nesse mundo contemporâneo aqui no Brasil, eu acho muito importante eu citar um movimento que as meninas estão fazendo, que as mulheres estão fazendo dentro do rock, o Feminicaus. Eu acho que não é uma iniciativa... Existem várias outras iniciativas das mulheres desde sempre na história daqui de Brasília, do rock aqui de Brasília, né? Mas esse trabalho que as meninas estão fazendo agora, eu acho extremamente admirável, né? Do que elas estão... Assim, e eu acho que é o movimento certo na hora certa, que tem que ser feito agora e que não pode deixar de ser feito, né? Outra coisa que eu quero, que eu destaco e admiro hoje em dia é o Black Pantera. O Black Pantera, eu acho que é uma voz essencial no rock hoje em dia do Brasil, né? Do movimento negro, do rock ser negro, assim, eu acho que eles ajudaram muito esses jovens a entenderem de onde vem o rock, né? E qual é a atitude de rock e que não tem essas barreiras, né? E eu vou citar mais dois aqui, que tem meu completo amor e admiração. Símbolo de resistência dessa cidade, pra mim, é Cult 22, cara. Cult 22, eu era criança e gravava em fita cassete, né? Eu era moleque e gravava em fita cassete. Marcou demais a minha vida, tá vivo até hoje, nunca falhou, né? E tá aí sempre dando suporte e apoio para todo o rock de Brasília, não só pro underground, mas pro pop rock. Pop rock sem discriminação. Sem discriminação total, né? O Cult 22 merece todo o nosso respeito. E sem puxa-saquismo nenhum, com todo o respeito, Zinice. Zinice aqui é uma voz pega o dinheiro. Essência. Paga meu cachê. Aí... Mas é uma voz e ele leva essa questão da resistência do rock para o texto, para a leitura, para a cultura do fanzine, para uma cultura estética, né? Ele faz esse malabarismo aí e consegue sustentar vários aspectos
artísticos do rock, não só a música, mas a parte de texto, a parte de imagem, né? A parte de estar reconhecendo os artistas que estão trabalhando, né? Acho símbolo de resistência, assim. Iniciativas de Brasília, Feminicaus, Zinice, Cult 22. E como banda, eu vou destacar aqui o Black Panther e o papel que ele tá tendo hoje em dia, foda pra caralho. Show de bola. Cara, é difícil, porque é muita gente pra você lembrar, pra você citar, e você acaba sendo injusto com várias pessoas que estão batalhando pra caralho assim, pela cena. Isso no Brasil inteiro, sabe? Isso é maravilhoso. Na verdade, no mundo inteiro existem essas pessoas resistentes, né, cara? E que hajam mais, né? Mais pessoas e mais pessoas lutando por nossa causa, assim. Só uma pequena correção, meu amigo. O Feminicaus é do Amarildo Adriano, cara. Do Amarildo Adriano, do Subversivo Zine. Assim, mas ele tem uma equipe toda feminina ali junto com ele e tal. Eu queria assim, começar destacando um grande amigo que correspondia com ele em 1980 em Lavar Borrachas, que é o Amalson Chimenez, que é da Associação Cultural Cearense do Rock, que é uma associação que inclusive nasceu baseada na Associação Cultural de Brasília do Rock, cara, há muito tempo atrás. Só que diferente da gente, eles permanecem até hoje lutando, lançando videoclipe de várias bandas, produzindo revistas, fanzines, ensinando a molecada a trabalhar como hold e tal. É uma continuidade, um trabalho digno de aplausos até as mãos caírem, assim, saca? E tem outro grande amigo, que é o Panda, que toca em várias bandas, uma delas é o Quilombo, outra velha, que é o Oligarquia, já cara. Tocou no Manifesto. Quilombo é foda, foi mal. Mas você tá confundindo com o Quilombo. Esse Quilombo é de São Paulo, cara. Ah, não, mas tem um Quilombo aqui também, Paulo. De Sobradinho. Esse Quilombo uma banda de... São vários quilombos de metal feito por negros e tal. E esse Panda, ele participa do movimento negro, como é que é? Os roqueiros dentro do movimento negro, que eu acho uma cena essencial isso, que isso aconteça e tal. Até um pouquinho antes do Black Panther, inclusive. E tem o pessoal de São Paulo também, que é da banda Punho de Marim, que também participa desse coletivo de negros no rock e tal, que eu acho essencial, né, cara? E aí você vai citar várias outras pessoas, né, cara? Até o que o próprio Setorial tá fazendo hoje também é digno de aplauso também, sacou? São trabalhos como esse que devem ser repetidos durante vários anos e durante todas as ocasiões que puderem ser imaginadas. Também é um trabalho de resistência, né? Setorial. Com certeza. Merecem, né? Também é um trabalho de resistência, né? E o Ticones, cara, quem ele tem como símbolo de resistência e representatividade aí no rock? Puta que pariu. Vai tomar no c... mais nada, todo mundo. A gente fala palavrão, porque a gente fala. Mas é só um momento de descontração. Cara, a gente pode lembrar da Cida San. Cida San também fantástica, com seu sarau psicodélico. Com certeza. Porra. A cena de Brasília, eu acho que é difícil morrer. Cada dia nasce, parece tipo Hellboy, você mata um, vem 5. Agora eu peguei pesado, né? Foi longe. Mas é isso, cara. Todo o respeito pra galera que faz, a galera que tá em cima. É aquele negócio que antigamente, né, que já dizia o Renato Russo, não sei se era um fraseado em inglês, faça você mesmo. Faça, não espera ninguém. Vai, mete a cara. Põe seu rabo para jogo. É isso. Sempre valorizando a cena independente, a música autoral, o novo, né? Porque você, como já Renato Russo, de novamente, sempre mais do mesmo não dá, velho. A gente precisa tentar se superar, se inovar, a cada tempo, se reinventar, meu irmão. Porra, a gente passou agora por uma pandemia que... fez o povo mudar um pouco para baixo a consciência, porque diante de tudo isso, a humanidade não evoluiu. Eu tive que chegar nesse ponto e passar um pouquinho do que foi. Tá tranquilo. Tá de boa? Tá tranquilo. Depois corta aí qualquer coisa. Tô precisando de uma cerveja. Conteúdo em tela. Passa sobre a tela uma parte de como foi o Facada Fest, evento de rock and roll. O vídeo apresenta trechos do festival de punk rock Facada Fest,
marcado pelo posicionamento antifascista. Vemos o cartaz oficial, uma colagem vertical de contracultura punk com uma sátira política desenhada à mão sobre fundo escuro e caótico. Na sequência, as imagens mostram a energia do público na pista e cortes rápidos da banda Delinquentes tocando ao vivo no palco. Ei, você fardado! Você também é explorado! Ei, você fardado! Você também é explorado! Ei, você fardado! Você também é explorado! Então, galera, falar um pouquinho do Facada Fest. O Facada Fest foi um evento, como todos sabem, aí a gente teve vários problemas. O Facada Fest teve em vários locais do Brasil também, com aquelas polêmicas. Teve pôster que foi censurado, né? Teve o evento em si que foi censurado. A gente estava vivendo uma época bem diferente de hoje. E vocês falassem um pouquinho pra gente, né? O que vocês podem passar sobre essa questão da censura dentro do rock, cara? A censura, ela é o mecanismo de fascista, né, cara? Ele é um mecanismo para calar as vozes críticas, as vozes inteligentes, né, as ações inteligentes, né? E sinceramente, assim, na minha opinião, naquela época, quando eu fico tentando me lembrar aqui de tudo que aconteceu, era mais um golpe de marketing do fascista do Bolsonaro, por causa da questão da facada dele, o nome do festival, essa associação toda que ele veio, ele deu esse golpe narrativo aí para demonizar as produções independentes da linha do rock. Foi simplesmente isso que ele tentou fazer, né? E deu com os burros na água, porque acabou sendo feito, só cresceu mais ainda, né? O rock tem disso, né, cara? Ele vive da porrada. Desafio. A gente é próximo da morte, né? Por isso que a gente adora a caveira, a gente é próximo da luta, né? E se bater mais, a gente cresce, né? É isso que acontece, né? Então, assim, pra mim, aquilo foi simplesmente um golpinho de marketing para criar uma narrativa para censurar vozes contrárias e eles ganharem mídia com isso, ganharem visibilidade, esse tipo de coisa. Que pra mim saiu pela culatra, porque eu acho que só fortaleceu cada vez mais o Facada e hoje em dia né, já era respeitado antes e agora é, né, bem maior. Então, assim, eu vejo isso como simplesmente um tiro no pé, sabe, que eles deram. Mas essa verborragia que eles tanto arrotam, né, cara, aí a extrema-direita, a direita, foi... Ainda tem essas gotículas que estão pingando em vários cantos do mundo ainda, né? Inclusive, recentemente, teve o caso do Garotos Podres, né? Que é uma música de 400 mil anos passados. Um deputado, vereador, sei lá, de São Paulo, achou por bem intimar, né, a banda. Ridículo. Intimar a banda. Do tapete. Ridículo. Parecia mingau. E aí fala, e cadê a tal liberdade de expressão que eles tanto arrotam aí, né, cara, e tal? Era cacete de... Como é que é? Era, suco de pau, né? Era suco de... Ué, Garotos Podres. Do tapete parecia mingau, mas não era. Você vê mingau. assim, O que era, pessoal? A extrema-direita... cara, tem isso. Teve também o Escombro, que foi bem lembrado também lá na Candangualândia também, né? Que teve toda uma... Quando a gente produziu o Festival Antifascista lá no Cunic, eu, Geldo, Kleber e tal, vieram várias forças aí reacionárias tentar impedir a gente, né? E essas forças estão não só no âmbito macro do governo, quando eles têm o poder, o imbanês aí, o enganês aí, que engana todo mundo, que está sempre tentando reprimir essa coisa da lei do silêncio, né? O conservadorismo, o fascismo, o reacionário, ele sempre arruma mecanismos para
tentar nos diminuir, né? Para tentar fazer a gente não pensar, para tentar fazer a gente não se comunicar uns com os outros, né? Para calar a nossa arte, calar a nossa boca, né? Isso são mecanismos fascistas, né? Não tem outra definição para isso. Ticones? Eu quero dizer, já estamos na parte da Fala um Rita. pouquinho pra gente aí desse. Você que é um cara que tá o evento lá, o Rockão, o evento de resistência. Pô, o Eixão é resistência, o Eixão fala um pouquinho pra gente. Tem muito rock and roll. Dessas censuras, rock and roll pra dar e vender. Eles tentam nos calar, mas não vão conseguir. De maneira alguma. E o Rockão é um evento sensacional que adora os cães de todas as raças, de todas as espécies, de todas as estirpes. Enfim, é um evento solidário que respeita os animais, porque como ser humano, nós merecemos respeito. Por mais que pareça a minha fala engraçado, meu jeito engraçado, respeito é fundamental em todo lugar, em toda ocasião, né? Momento reflexão. É isso, galera, porra. Ticones, e vocês todos aqui presentes, o que vocês acham dessas ações práticas, né? O que vocês acreditam que o rock deve adotar para manter a cena viva, resistente e ocupando mais espaços? Não é? No caso, aí a gente pode falar também do Setorial Cultura Rock, que usa uma expressão muito interessante, que é furando as bolhas. O que vocês acham disso? Qual é o posicionamento de vocês em relação a esse furar bolhas, Ticones? É apoiar a nova geração, né? A gente criar um vínculo afetivo que prove que vale acreditar no seu sonho, vale, por mais que seja difícil, né? Todo mundo quer transparecer o que sente, se entregar, né, de corpo e alma para que você consiga fazer que a humanidade vai bem além, que você, porra, o que eu quero com isso, bicho? Eu quero transparecer a verdade, o que eu posso contribuir, né, para que melhore alguma coisa, que eu chegue em algum canto, que um canto que toque o coração das pessoas, né? Porque a música parte do coração e eu vou além. A IA nunca vai fazer uma música com o coração, como o ser humano faz. Não adianta, por mais tecnologia, sem o amor, sem o coração, sem a paixão, sem a sagacidade, a coisa não anda. É isso. Felipe. Cara, então, eu tenho algumas pontuações interessantes para se fazer, que inclusive já são feitas por duas pessoas que eu considero também triviais, assim, para a cena de Brasília. Vou repetir o nome do Ari de novo, por conta do Ferroc, que é a ocupação nas escolas, que é o Ferroc nas escolas, que é um projeto muito interessante, onde ele leva as bandas de rock para tocar nas escolas. Eu acho que é um dos caminhos para a gente futuramente agregar mais roqueiros aí, mas chega roqueiros e roqueiras, né, cara, de passagem. E o Evandro, da banda Quebra-Queixo, ele também tem esse projeto há muito tempo. Bem bacana o de projeto. levar as bandas para tocar em escolas públicas. E acho que esse é o caminho, que a molecada ali nas escolas, elas estão meio que robotizadas muitas vezes, né, cara? Porque só a cultura para ele é o que tá mostrando ali na TV ou nesses caras do YouTubers aí, que muitas vezes, cara, os caras estão recebendo para tocar músicas sertanejas ou sertanejos pagando, né, várias rádios aí para tocar as músicas deles. Tanto que o sertanejo há alguns anos no Brasil, né, nada contra o sertanejo antigo, tá? O sertanejo no Brasil atual, ele é a música que mais toca no Brasil há mais de 10 anos, talvez. Então, eu acho que tem que ser mudado isso, né, cara? Tem que mostrar para essa molecada que existe um mundo além desse que está sendo mostrado aí nessas mídias compradas, sacou? E o outro ponto, que acho que o rock deve voltar a ocupar as ruas, como já tem feito várias coisas em Brasília nesse sentido, mas tem um pessoal que fazia um evento que eu achava sensacional, cara, chamada Foda Pública, que é a ocupação dos espaços públicos, sacou? Que é da Nina Puglia, do meu amigo Everaldo, e várias outras pessoas que eram desse grupo. Eu acho fenomenal esse projeto deles, espero que volte algum dia.
E por último, cara, eu acho que a gente tem que tentar formar núcleos de cultura em todo o Brasil. Eu até recentemente, ontem, hoje, sei lá, eu vi o Lula parabenizando o Wagner Moura pela merecida conquista dentro do filme Agente Secreto. Quem não viu, veja, é um filme maço, vale muito a pena ver esse filme aí. Não só esse, quanto vários filmes brasileiros aí. Fica a dica aí, vários filmes fantásticos. E o Lula falou exatamente isso, cara, sobre a construção de núcleos de cultura em vários lugares do Brasil, para que você consiga mostrar a cultura de quem não tem um acesso à cultura, para que ela floresça em todos os lugares, saca? Se são flores, né, cara? Acho que a cultura é uma flor. Se você semear ali, ela vai nascer, cara. Vai brotar, vai dar frutos, cara. É isso. Acho que núcleo de cultura é uma coisa muito importante pra gente se fazer. Fica a dica pra gente tentar fazer isso aqui dentro, né, meu? Legal. Sobre o futuro, eu sou uma pessoa bem pessimista a respeito do futuro. Eu tô só esperando o apocalipse. Eu tô com a minha mochila do apocalipse ali, zumbi, já guardada. Mas no nosso meio do rock, falando de produção, eu fico extremamente feliz, porque o que eu vejo de banda nova, de molecada produzindo coisa boa, molecada consciente, com muito som, não só no Brasil, não só aqui em Brasília, mas eu acompanho a cena underground no México, na Tailândia, no leste europeu, na própria África. Tem uma cena metal na África cabulosa que está acontecendo, tem uma cena punk no México acontecendo cabulosa. Então, assim, como produção cultural do rock, é um ótimo momento para se ser roqueiro, né? Sempre foi, né, meu amigo? Sempre foi, né? Nunca parou, né? Nunca parou. Rock de todos os tempos. Nunca parou, é impressionante. Desde os anos 50, altamente produtivo e criativo e diferente o tempo todo. Isso me deixa extremamente feliz, né, nesses termos. Agora, sim, eu vejo a óptica do futuro na prática do movimento do rock como um todo de duas formas. Uma é essa mesma que o Felipe falou aqui, que é deixar o rock cada vez mais próximo das pessoas, ocupar os espaços públicos, estar presente nas escolas, né? Ter eventos acessíveis a todas as pessoas, né? Eventos mais gratuitos ou baratos que as pessoas possam acessar, né? Essa frente é muito boa, mas eu vejo uma outra frente que a gente conversa bastante aqui também no setorial, né? Que é uma frente de profissionalização dos trabalhadores dos rock, dos músicos, dos hosts, do montador de palco, da galera do áudio, da galera da produção, motorista, tudo, né? Eu vejo, assim, por exemplo, Goiânia, muito mais profissionalizada com gravadora, com não sei o quê. Tava até melhor antigamente, né? Agora deu uma caída, né? Parece, né? Não tô, assim, 100% informado. Mas, assim, gravadoras, selos, espaços, bares, espaços para tocar, pessoal treinado, né? Eu acho que, por exemplo, no caso aqui de Brasília, era uma coisa que a gente tinha que investir, né? Na profissionalização da galera da cena do rock, para que a gente tenha cada vez mais não só criatividade, mas condições materiais de manifestar essa criatividade com mais qualidade. Não? Se você me permite dois adendos por aqui, favor, rapidamente. Mestre. Por favor, só aprendo com você. Dentro do DF, aqui nós temos uma gravadora, uma das maiores gravadoras de metal do Brasil, chamada Kill Again, sacou? Que fica lá no PSU, lá na Ceilândia, e várias bandas do mundo inteiro querem lançar disco para essa gravadora. Então, eu acho que Brasília está muito bem representada, assim, em termos de heavy metal e tal, com a Kill Again, que é do meu amigo Roldão, com o qual eu comecei o primeiro fanzine de metal de Brasília, chamado Metal Blood, de 1987, sei lá o quê. E, cara, outra coisa que eu queria falar, assim, você tocou no assunto e eu falei, caralho, tem que ter isso. Que a gente tem que lutar por um espaço pro rock. Assim, o Clube do Choro tem o espaço deles. Não, mas eles abrem pro rock também.
Não, é o Clube do Choro. Mas se chama Clube do Choro. A gente precisa do Clube do Rock. Vamos fazer o Clube do Rock, o Museu do Rock, porque afinal de contas somos precisamos disso, cara. do rock nacional, exatamente. Né? A gente tem que tirar esse slogan de capital do rock do papel, sacou? Sim. Mas colocar mais na prática ainda. Então, em um dos pontos chaves para isso... da lei, né? O dia da lei do rock de Brasília... Eu quero ver isso na praticidade e local. Um local físico para a gente poder ocupar. Boa. Um lugar que comporte shows pequenos, um local que comporte a história, né, do rock de Brasília e do rock nacional. Falta isso pra né? gente, como falta isso pra, acho que eu acredito que pra vários estados do Brasil, sabe? Você, né? É igual Minas, agora é o dia do heavy metal, o Zema lá decretou, mas... Rapaz, não fala o nome desse cara, entendeu? não. Eu acho que foi a única coisa que ele fez. E aí tem isso aí. Por oportunismo. Mas tem o quê? Mas tem o quê? Vai ter o quê? Não tem, sabe? É oportunismo, né? O que eu acho que, assim, a questão é, a gente precisa de uma estrutura material digna e do nível que é a produção cultural. A produção cultural está aqui e a estrutura material está aqui. Entendeu? Mais embaixo. Mais abaixa mais um pouco aí. Né? Entendeu? Então a gente precisa de espaço, equipamento, gente treinada, um mercado ativo que pague as pessoas, que as pessoas possam viver disso, né? Então eu acho que essa frente também é super importante. É interessante, cara. Vocês falaram, e aí teve uma entrevista esse dia com um cara lá do ex-Barão Vermelho lá, que perguntaram pra ele... frejar, se o Barão Vermelho, se ele fosse formar uma banda hoje, como se fosse formar o Barão Vermelho hoje, ele falaria assim, acabaria no máximo 2 anos, porque as coisas estão assim hoje, as bandas se formando e não tem apoio, não tem estrutura, não tem mídia, não tem rádio, não tem espaço, entendeu? Vem com a gente no Giro Brasil. Jeff Oliveira, produtor cultural e músico de Planaltina, Distrito Federal, é um homem de barba cheia, óculos escuros, veste camiseta preta com credencial de curador. Meu nome é Jeff Oliveira, eu sou músico, guitarrista, produtor cultural, compositor, faço parte das bandas Mixing, A Drink to Death e Shadow Zone e atualmente estou participando do setorial Cultura Rock e também do coletivo Rock na Pedra. Você que faz parte da cultura do rock and roll já sabe, sem luta e sem resistência, a cena morre. E é por isso que eu quero falar de um exemplo aqui em Planaltina DF. Parceria com o coletivo Abdução, do Iago Vieira, e também com a minha participação e de demais pessoas que se envolveram nesses projetos, a gente conseguiu aqui fazer algumas ações importantes. Se liga só, para fazer qualquer evento, qualquer show, você precisa de espaço, você precisa de um som, você precisa das bandas, você precisa do público. E aí, como é que a gente faz? Vamos correr atrás de espaço. Foi aí que a gente encontrou e fez uma parceria com o motogrupo BR-020 aqui, Planaltina DF, no setor de indústrias e setor de oficinas mecânicas. Apresentando esse espaço para vocês. Um espaço que na época era perfeito, porque tinha área coberta, tinha palco, tinha bar, enfim, e tinha todas as condições da gente fazer minimamente um evento de rock and roll com qualidade para a galera que curte em Planaltina DF e toda a região. Nós recebemos pessoas de Planaltina, Goiás, de Formosa, Paranoá, Sobradinho, Plano Piloto e até de outras RAs. Então é muito importante você buscar um local bacana e fazer uma parceria estratégica para a realização de um evento. Além disso, você precisa de pessoal para trabalhar também. Alguém na portaria, você precisa de alguém para ficar no palco dando suporte para as bandas, organizando camarim, organizando lanche, fazendo a apresentação do evento, enfim. Nós temos várias funções que são importantes. E nem sempre a gente pode contar com as mesmas pessoas. É por isso que, apesar da rotatividade, a gente sempre procurou trabalhar com o coletivo, chamando o pessoal para interagir, para participar da construção da cena. A gente não consegue fazer nada sozinho. E dentre esses eventos realizados, nós tivemos o Rock na Sexta, o Saba Rock, o Sexto Círculo do Rock, o Panda Metal Fest, o Rock na City, Night Rider, Inferno na Terra 3, produção da galera da banda Desonra, que a gente teve a honra também de trabalhar juntos para a realização desse show. E como nós tivemos a participação de diversas bandas, eu vou precisar agora da ajuda da equipe técnica para lembrar do nome de todas elas. Vamos lá, galera, me ajuda aí. Opa, tá aqui, tá na mão? Então vamos lá. Nós tivemos aqui as pratas da casa, a Drink to Death. Nós tivemos aqui também artistas como John Oliveira, Banda da Arém, Midsen, Rodovia 77, Nenhuma Ilha, Anéis de Marte, Miragem de Ravenna, Blood Virus, Desonra, Escolta, Primal Wrath, Zilla, Mofo e Evil Corpse. Se liga que aqui tem profissionalismo. Para finalizar, pessoal, é muito importante.
Procure, na sua região administrativa, no seu município, na sua cidade, enfim, onde você mora, pessoas que têm interesse em movimentar a cena. Pessoas que às vezes não têm informação e precisam de uma orientação. E de repente, a formação de um coletivo, de um movimento, pode propiciar que vocês consigam realizar os eventos de rock aí na sua cidade, na sua localidade. Lembre-se, é importante resistir, e resistência é com parceria, é com trabalho em equipe. Então, procure fazer pontes e não construir muros. Marlison Freitas é turismólogo, presidente da Cult Rock e responsável pelo Festival Underground Portel há décadas em Portal, Pará, na Ilha do Marajó. Homem de pele parda, cabelos pretos longos e óculos de grau, ele veste camiseta preta estampada e exibe um crachá amarelo com a palavra curador. Bom, a cena do rock em Portel é muito interessante e até bastante peculiar, né? E profundamente marcada aí por resistência e identidade cultural. Então, assim, durante o auge econômico da cidade, que a gente pode colocar dos anos 70 até início dos anos 90, foi impulsionado pela presença de uma multinacional na cidade e do setor madeireiro. Então a circulação de estrangeiros, de outros povos, foi uma troca cultural bastante intensa. Então esse contato externo certamente contribuiu para ampliar os horizontes musicais e fortaleceu o interesse pelo rock e suas vertentes mais pesadas. E como em muitos outros lugares, o rock, especialmente o metal, foi assim associado à contracultura e acabou enfrentando até preconceitos, né? Isso aí é até comum. Em diversas cidades do Brasil isso aconteceu, esse fato aí. Movimentos ligados a grupos religiosos, a pessoas mais conservadoras. Então, assim, setores mais conservadores da sociedade julgavam muito a gente. Então, em Portel isso não foi diferente. E a invisibilidade que nós passamos, os estereótipos e até confrontos físicos, né, marcaram momentos, eu diria, difíceis da trajetória dos roqueiros da cidade. Então o Portal Metal Fest ele simboliza bem essa resistência. Mais do que um evento musical, ele representa a afirmação da identidade, pertencimento e a luta por um espaço cultural. O fato do festival ter enfrentado todos esses preconceitos, todos esses desafios, né, e ainda assim permanecer ativo, demonstra a força coletiva da cena local. Então, assim, a decisão muito posterior de se organizar enquanto associação, né, enquanto uma entidade cultural, foi um passo estratégico e muito maduro da nossa parte. Movimentos culturais que fazem esse tipo de iniciativa, eles tendem a ganhar legitimidade, conseguir acesso a editais, captação de recursos e ganhar até legitimidade jurídica, né, que isso é muito importante para a gente. Essa transição da resistência informal para a organização estruturada marca uma nova fase da sobrevivência para a consolidação. Então isso que foi muito importante para a gente, essa estruturação enquanto entidade cultural. A história do Rock em Portel, então, não é apenas sobre música, é sobre identidade, sobre enfrentamento social e a construção de espaço cultural num contexto bastante até adverso. Em um exemplo claro de como a cultura periférica se sustenta pela união, pela paixão e pela coragem de existir e coexistir. Sandro Giulietti, músico, educador musical e sonoplasta em fonogramas e produções audiovisuais do Espírito Santo. É um homem de visual alternativo e expressão comunicativa com barba, cavanhaque e cabelo curto despenteado. Bem, eu tenho um marco que eu sempre falo, que para mim o punk rock eu aprendi com ele na infância, através de acervo do meu pai, ouvindo Raul Seixas, né? Eu entendo o punk rock como crítica, né? Não só como som. Eu acho que dali eu me despertei para comecei, né, a me despertar para uma visão crítica de mundo. Posteriormente, ele se inseriu mais através de manifestações, já no ensino médio, participando, tocando som, tocando Ramones nos carros, ouvindo o pessoal polgar. Depois se entranhou mais comigo com a galera do skate, andando de skate, né? O pessoal do skate tem muita ligação com o som do punk rock, a galera de Vila Velha, de Vitória. E foi assim que conheci uma pá de banda assim, muito significativa para mim até hoje. Cólera, Ratos de Porão, Dead Kennedys, The Clash, The X, enfim, uma pá de banda, né? Bom, o que aquilo significava para mim no momento? Um despertar de consciência, antes de mais nada, né? Que a gente que dava para a juventude se localizar no mundo desterritorializado. E também um acolhimento em rede, né?
não me entendia tanto dessa forma, mas sem dúvida é um acolhimento comunitário, né? Pessoas que têm valores em comum, partilham coisas, assim, não concepções estéticas, ideológicas de mundo e criam sintonias, redes, amizades, amores, várias coisas para mim que significou. E como que o Espírito Santo atravessa minhas letras? Eu acho que as minhas letras, elas tentam trazer um pouco desse impacto político do Espírito Santo, né? Assim, das formas de produção de desigualdade social, das formas de produção de desterritorialização, que aqui é bem muito forte, né? Desplaziamento, como se diz, né? Desterritorialização de comunidades tradicionais, né? Surgimento de bolsões, né? De pobreza, né? E todas as nuances que saem disso, né? Violência e tal. Mas acredito que não tenha só essa concepção política do Estado, eu também, mais recente até, eu tento trazer uma questão mais do meu cotidiano, micro, e até mesmo quando eu estava mais no Muqueca, que tinha mais questões políticas, eu também levava questões micro, né? Por exemplo, eu contava de pessoas que foram assassinadas no meu bairro, tem músicas que eu falo disso, né? Pagando o pato é isso, eu falo de 2 assassinatos que aconteceram no meu bairro. O Pasqualim, né, que foi uma família circense que eu acompanho há muito tempo, sou muito apaixonado por circo, também dou uma força de produção cultural com eles. E acompanho um pouco a história dele, né, até mais recente, ainda acompanho. E ele, por exemplo, participou, né, a existência dele, a produção artística dele, a produção... até o personagem dele foi incorporado como um personagem do Muqueca, né? Então eu acho que dessa forma o som e as letras atravessam, o Espírito Santo atravessa meu som e minhas letras. Cara, que papo construtivo, cara, e de visão, e assim, a gente agradece todo o compartilhamento aí de vocês, com as experiências de vocês aí, e de ter passado pra gente aqui nesse episódio de hoje. Vamos pro encerramento desse episódio com o Rasga o Verbo. Deixe seu recado pra galera roqueira deste Brasil. Pessoal, chegou a hora de falar sem filtro. É o momento de mandar um recado pra cena. Então, prepara! Que agora é Rasga o Verbo. Camaradas do rock, se organizem, se juntem, mobilizem suas bandas, seus shows. O rock nunca para. Sigam em frente que o rock é resistência, valeu? Amigas e amigos, lembrem-se, resistir para conquistar, conquistar para expandir e expandir para principalmente compartilhar. Rasga o verbo, selvagem sedento, pronto para amar, armar um escândalo, só pra variar, desbocado e faminto, à procura de alívio, desbocado e faminto, à procura de abrigo. A gente faz por amor, a gente vive por amor. Quero rasgar o verbo e agradecer toda a equipe do Setorial, todo esse pessoal que faz esse movimento lindo e maravilhoso. Rock and roll, baby. Hoje ficou claro que a ocupação dos espaços culturais também é um ato de resistência, principalmente para quem sempre esteve à margem ou sem voz dentro da sociedade. E enquanto existir gente criando, acolhendo novas gerações e fortalecendo a cena independente, o rock continuará sendo território de liberdade, identidade e transformação. Existir também é continuar fazendo cultura. E é isso, galera. Setorial Cultura Rock trazendo sempre conhecimento, experiência e visão para o reposicionamento do rock no país como economia, saúde, social e patrimônio. Agradecemos a sua audiência e já fica ligado para degustar mais uma dose em nosso próximo episódio. Valeu! Tela com a mensagem encerramento abre os créditos finais. Em seguida, sobre fundo preto com elementos gráficos em amarelo vibrante e a identidade visual do Setorial Rock Shots, são apresentados os nomes da equipe de produção e das participações especiais, encerrando a websérie.